Olá! Este vídeo mostrará o uso de algumas fórmulas e funções usadas no Excel. Neste exercício, vamos usar o arquivo módulo 2, arquivo 1, que é uma continuação do exercício anterior. Vamos responder as seguintes perguntas. Qual é a média de faturamento por paciente? Qual é a média de dias de permanência dos pacientes? Quantos pacientes tenho no total? Quantos óbitos e quantas altas ocorreram? Quantos pacientes ficaram internados por 4 dias? Quanto faturei com pacientes do sexo feminino? E quanto faturei com pacientes menores de 18 anos? Antes de começarmos, vamos dar uma olhada nas fórmulas e funções do Excel. Vamos clicar na célula M7 e no botão Inserir função ao lado da barra de fórmulas. Nesta nova janela, selecione Tudo como categoria e dê uma olhada na quantidade de funções possíveis no Excel. Ao olhar essa lista de funções, o usuário iniciante deve pensar: nunca vou aprender todas elas. Mas relaxe, a enorme maioria dos usuários realmente não precisa e nem utiliza 10% de todas essas fórmulas. Você tem duas maneiras de inserir uma função. A primeira é usar esse assistente. A nossa primeira questão é qual é a média de faturamento por paciente. Vamos achar a fórmula média na lista, selecioná-la e clicar em OK. Nesta nova janela, precisamos informar os argumentos. Como vimos no vídeo anterior, os argumentos dizem ao Excel o que queremos calcular pela fórmula escolhida. Neste caso, como queremos a média de faturamento por pacientes, vamos informar todos os valores de faturamento, selecionando das células I2 a I31. E dou OK. Pronto! O Excel calculou a média de todos os valores. Vamos escrever em cima média por paciente e formatar corretamente as células. Vamos à segunda questão. Qual é a média de permanência dos pacientes? Para resolver, vamos usar outro jeito de inserir uma função, que é escrevê-la diretamente na célula, como fizemos no primeiro exercício. Você se acostumará rapidamente ao nome das funções e ao uso dos parênteses e achará às vezes mais rápido escrever a fórmula do que usar o assistente. Então, na célula M10, vou escrever igual, média, com acento, e abro parênteses. Agora, quero saber a média dos dias de permanência dos meus pacientes. Para facilitar a seleção, uma dica. Você pode clicar na primeira célula e, ao segurar a tecla Shift do seu teclado, agrupar a seleção de outras células usando a flechinha para baixo. Você também pode clicar em Ctrl, Shift e clicar uma vez na flechinha para baixo para selecionar todos os dados daquela coluna específica. Então, de novo, clico na primeira célula, seguro as teclas de Ctrl e Shift e aperto flechinha para baixo uma vez. Agora eu tenho na fórmula a média da célula H2 até a célula H31 e dou Enter. Pronto! Agora sabemos que, na média, os nossos pacientes ficam 2 dias e meio em nosso hospital. Vou dar o nome da célula de média de permanência. Para a próxima pergunta, quantos pacientes temos, podemos usar a fórmula conte valores. Vocês devem estar se perguntando, por que não simplesmente contar? Como já falamos anteriormente, muitas coisas no Excel podem ser feitas de várias formas. Você pode simplesmente ver quantas linhas temos na planilha, ou mesmo selecionar o conjunto de dados e verificar, na barra de status, qual é a contagem do número de células. Mas, e se essa planilha for alterável? Você terá o trabalho de recontar ou resselecionar toda vez que quiser a informação. Vamos usar essa possibilidade no nosso exemplo. Vamos supor que a cada dia, um funcionário insira novos pacientes e seus dados a essa mesma planilha. Então, vamos criar o título Número de pacientes atendidos. Já vou fazer a formatação da célula. E na célula abaixo, vou escrever igual conte.valores
e abrir parênteses. Agora, ao invés de selecionarmos apenas os dados existentes, vamos descer até a última linha possível no Excel. Vamos usar o teclado para facilitar. Clico na primeira célula, Ctrl Shift flechinha para baixo para selecionarmos todos os dados que temos nesta coluna e novamente Ctrl Shift flechinha para baixo para selecionar até a última linha possível do Excel e dou Enter. Repare que a contagem é exatamente a mesma que nós fizemos. Entretanto, se eu colocar qualquer valor na célula abaixo, ele conta como 31, porque para o Excel agora nós temos 31 dados nesta coluna. Vamos apagar este número e dar continuidade ao exercício. Independente do meio que você use, é importante sempre chegar ao resultado. Mas lembre-se de procurar sempre automatizar suas tarefas. É para isso que o Excel existe. A próxima questão é: quantos óbitos e quantas altas ocorreram? Vamos contar novamente, mas agora temos condições. Eu vou contar a coluna de tipo de alta se o tipo de alta for a palavra alta ou se o tipo for a palavra óbito. Para isso, vamos usar uma nova fórmula, chamada CONTE-C. E desta vez, vamos usar o assistente. Vou selecionar a célula M16, onde quero o resultado, e vou clicar em Inserir função. A função CONTE-C está na categoria Estatística. Vamos clicar em Estatística, CONTE-C e OK. O primeiro argumento é o intervalo de dados, ou seja, quais são os dados que quero considerar na minha contagem. Vou selecionar, então, da célula F2, Ctrl Shift flecha para baixo, até o final dos meus dados, e mais uma vez Ctrl Shift flechinha para baixo para pegar todas as células possíveis daquela coluna. Então, o Excel vai contar dentro deste intervalo qual é o meu critério. Primeiro, qual é o número de óbitos. Então, vou simplesmente escrever a palavra óbito. E dou OK. Temos, então, 3 óbitos nesse conjunto de dados. Vou colocar o nome da coluna, número de óbitos, e já aproveitando, vou colocar número de altas, que é o nosso próximo exercício. Vou formatar corretamente as duas seleções. Para as altas, vamos fazer diretamente na célula. Clico na célula, igual, fórmula CONTE-C, abro parênteses. Repare que o Excel dá dicas para você. Então, no CONTE-C, o primeiro argumento necessário é o intervalo. Qual o intervalo que quero? É o mesmo da outra fórmula. Clico na célula F2, Ctrl Shift flechinha para baixo e, mais uma vez, Ctrl Shift flechinha para baixo. Para inserir o outro argumento, precisamos colocar um ponto e vírgula. Este é o símbolo que separa vários argumentos em uma função. Neste conjunto de dados agora, o que estou procurando? Aqueles que contêm a palavra alta. Devo escrever a palavra alta agora entre aspas. E dou Enter. Temos, então, 27 altas e 3 óbitos. Vamos olhar com detalhe esta fórmula dos óbitos. Vou clicar 2 vezes para editar a célula e tenho CONTE-C, o intervalo, e repare que também a palavra óbito foi colocada entre aspas. Quando usamos o assistente, o Excel coloca as aspas para você. Mas quando nós estamos colocando manualmente a fórmula, devemos colocar sempre aspas quando estivermos tratando com textos. E dou Enter. Para a próxima questão, quantos pacientes ficaram internados por 4 dias? Vamos usar a mesma fórmula. Só que ao invés de escrever alta ou óbito, vamos escrever o número 4. Então, novamente, pacientes com 4 dias de permanência. E na fórmula abaixo, igual, CONTE-C, abro parênteses. Qual é o intervalo? Os dias de permanência. Vou clicar na primeira célula, Ctrl Shift flechinha para baixo, Ctrl Shift flechinha para baixo. Ponto e vírgula. Agora, ao invés de escrevermos alta ou óbito, vou simplesmente colocar o número 4 e fechar o parênteses. E dou Enter. Então, nesta fórmula, estamos contando em que intervalo, nesta coluna toda, qual é o critério? O número 4. E dou Enter. Vamos formatar novamente as células.
e pacientes com 4 dias de internação, tivemos 7. Para as próximas duas questões, queremos saber não uma contagem, mas uma soma. Queremos saber quanto faturamos com um grupo de pacientes, ou seja, a soma do faturamento se os critérios forem verdadeiros. Já usamos o Conte C. Agora vamos usar o Soma C. No nosso exemplo, vou somar os faturamentos se o sexo for feminino. Vamos à fórmula. Igual, soma C, sem o pontinho no meio, é de um pouquinho diferente do Conte C, abro parênteses. Repare que agora eu tenho 3 argumentos. O intervalo onde vou procurar, o critério que estou procurando e qual o intervalo que vou somar. Então, eu vou somar aquelas linhas em que o sexo seja feminino. Então, qual é o intervalo da busca? A coluna sexo. Ao invés agora de selecionarmos os dados, vou selecionar a coluna toda. Por que não havia feito isso antes? É muito mais seguro você selecionar exatamente os dados que você precisa. Só que nesta coluna eu sei que eu tenho possibilidades F e M e a palavra sexo. Então, se estou procurando F ou M, esta célula nunca será contada. Então, eu estou segura. Desta forma, vou somar em todo esse intervalo, ponto e vírgula, e o que eu estou procurando? A letra F, sempre entre aspas. Se eu achar a letra F, o que o Excel deve somar? O intervalo de somas, que está na coluna I, que é o total faturado. Clico na coluna I, seleciono todos os dados. Então, na cabeça do Excel, se na coluna C eu encontrar a letra F, eu vou somar a coluna I. E dou Enter. Tive um faturamento, então, com as mulheres de 90.519. Vamos colocar o separador de milhar e também clicar aqui em formato e colocar moeda. Vou escrever aqui, faturamento com feminino e formatar novamente os dados. Por fim, quero a soma dos faturamentos se os pacientes forem menores de 18 anos. Então, mais uma vez, faturamento com menores de 18. Vou também usar a fórmula soma C. Igual, soma C, abro parênteses. Agora, o intervalo onde vou procurar é a coluna de idade. Ponto e vírgula. Agora, no critério, eu devo colocar menor do que 18. Vou abrir aspas, colocar o símbolo de menor e o número 18. O Excel vai entender isso como estou buscando todos os números que sejam menores do que 18. Mais um ponto e vírgula para separarmos os argumentos e vou selecionar a coluna I e dar Enter. Então, com menores de 18 anos, eu faturei 19.784. Mudo a formatação para moeda e mudo também a formatação dos dados do exercício. Com isso, terminamos o módulo, em que falamos das fórmulas média, Conte valores, Conte C e Soma C. Não deixe de fazer os demais exercícios para treinar essas fórmulas. E até a próxima!